Senhor vai sendo glorificado. Aqui está essa imagem linda, né, que a Sheila e a Marina preparou aqui para a gente. E eu queria deixar um versículo base, um versículo que resume muito bem o Evangelho de Lucas, que está lá no capítulo 19. Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Lucas. Capítulo de número 19, versículo-chave. Vocês lembram do versículo-chave do Evangelho de Marcos que a gente leu? Porque o Filho do Homem não veio para ser servido, né, mas para servir, né? E aqui diz assim, no capítulo 19, versículo 10, você pode deixar sua Bíblia aberta, diz assim: porquanto o Filho do Homem veio buscar e salvar o que estava perdido. Porquanto o Filho do Homem veio buscar e salvar o que estava perdido. Lucas, ele chama Jesus, em várias passagens, como Filho do Homem, né? Como um homem perfeito. Aquele que a humanidade esperava, né? Aqueles que tinham fé, aqueles que acreditavam, esperavam o Messias. O Filho do Homem perfeito. Aquele que veio para salvar quem estava perdido. E esse evangelho, ele resume muito bem esta passagem que nós lemos, porque aqui conta a história de Zaqueu, né? E Zaqueu, ele era um homem rico, ele era um publicano, cobrador de impostos, assim como Mateus também, né, que foi um dos discípulos do Senhor. E ele era um homem muito rico, e quando ele soube que Jesus estava passando ali na sua cidade, Jericó, né, ele quer ver Jesus, mas devido à sua baixa estatura, ele não conseguia por causa da multidão, e ele tomou uma atitude radical, digamos assim. Ele corre na frente onde a multidão ia passar, ele sobe ali numa árvore, numa figueira brava, né, e espera Jesus passar. E quando Jesus passa debaixo por aquela figueira, ele olha para Zaqueu e fala: desce, porque hoje me convém passar na sua casa. Ele desce rapidinho, recebe Jesus, as pessoas começam a criticar, né, porque ele está falando com pecadores, porque um publicano naquela época era considerado um pecador, nós já falamos sobre isso, porque ele cobrava os impostos ali da nação, e era uma pessoa odiada ao ponto de ser chamada de pecadores, né? Era aí assim que eram chamadas essas pessoas. E Jesus fala esta palavra: porquanto o Filho do Homem veio buscar e salvar o que estava perdido. E esta é a essência do Evangelho, né? Nós estamos falando aqui a princípio, aqui no início, sobre os Evangelhos, e nós fomos alcançados por esta graça. Nós fomos alcançados pelo poder do Evangelho. Eu era esta pessoa que estava perdido, né? Quantos aqui estavam perdidos outrora? Todos, 100% da igreja. Nós estávamos perdidos, mas o Filho do Homem perfeito, me alcançou, me resgatou, me salvou, me transformou, me deu uma nova oportunidade de viver uma vida plena no Evangelho de Jesus Cristo. E o interessante de você estudar os Evangelhos é que cada um deles vai ter a sua particularidade, né? Nós aprendemos no evangelho passado que nós lemos sobre Marcos, que era o evangelho da ação, onde Jesus estava sempre em movimento. E Lucas também tem as suas particularidades. Juntamente ali com Mateus, ele é um dos maiores evangelhos, ele tem menos capítulo que o evangelho de Mateus. Mateus tem 28 capítulos, Lucas tem 24. Mas se for somar ali os versículos, a quantidade de palavra, Lucas ainda é um pouquinho maior do que Mateus, é mais volumoso do que Mateus. Então nós estamos falando aqui do maior livro do Novo Testamento, Lucas. E uma das particularidades de Lucas, se você não sabe, é que Lucas, muito provavelmente, ele é o único autor bíblico que não era israelita ou judeu. Ou seja, Lucas, ele é o único autor gentil da Bíblia, do Novo Testamento, com certeza, o único autor gentil do Novo Testamento, e talvez da Bíblia, porque a gente não sabe ao certo quem escreveu
Jó, por exemplo, tá? Mas provavelmente foi um judeu também, e provavelmente Lucas foi o único gentil a escrever um livro na Bíblia. Olha que privilégio, digamos assim. E Lucas, ele escreve também Atos dos Apóstolos, tá? Para quem não sabe, Lucas e Atos dos Apóstolos foi escrito pelo mesmo autor. E uma das particularidades de Lucas, quando os teólogos principalmente começam a estudar, é que Lucas, ele tem a melhor escrita de todo o Novo Testamento. Nós já aprendemos aqui que que o Novo Testamento ele foi escrito em aramaico? Grego, né? Vamos lá, vamos ficar todo mundo afiado. Até o final a gente vai decorar essa coisa toda aqui. Então, todo o Novo Testamento ele foi escrito em grego. E de todos os escritores do Novo Testamento, Lucas, ele é aquele que tem a melhor escrita. Ele é aquele que tem o melhor grego, o grego mais polido, mais erudito. E ele, às vezes, até ele diminui ali um pouco para chegar no grego koiné, que era o grego mais popular da época. Então, ele enxuga ali um pouquinho para as pessoas ficarem mais acessível, o entendimento. Mas, se você for pesquisar a fundo, ele é o que tem a melhor escrita do Novo Testamento, até mesmo que o apóstolo Paulo. Você acredita nisso? De tão bem que ele escrevia, de tão bem que ele dominava essa língua, de tão bem que ele dominava essa escrita. E nós sabemos que ele escreveu este evangelho, se você for ler lá no capítulo 1, Lucas, logo nos primeiros versículos, você pode abrir aí para me acompanhar, eu não sou muito de anotar as coisas, mas você pode abrir a sua Bíblia no capítulo 1, diz que Lucas escreveu este livro para um homem chamado Teófilo. Um homem chamado Teófilo, e ele chama esse homem de excelentíssimo. Você conseguiu achar aí nos primeiros versículos? Excelentíssimo Teófilo. Quem que era esse Teófilo? Provavelmente era uma grande autoridade romana, né? Porque Teófilo é um nome romano, alguém que tinha uma condição financeira muito boa e que conheceu o Evangelho. E muito provavelmente esse Teófilo que está aí no primeiro capítulo de Lucas e também no primeiro capítulo de Atos, foi quem ajudou Lucas, ou quem financiou Lucas a escrever este evangelho. Por quê? Porque Lucas, ele viajou para as regiões ali da Judéia, onde estavam os apóstolos, onde estava Maria, né, mãe de Jesus, e ele foi direto na fonte, conversar com cada um deles sobre o ministério de Jesus. E no capítulo 1, se você vai ler, diz que muitos já se empreenderam a escrever sobre a vida de Jesus, mas que ele ia colocar em ordem todos os fatos, todos os acontecimentos. Então Lucas é aquele que está mais bem alinhado ali na ordem cronológica do nascimento, a crucificação, a ressurreição de Jesus. E Lucas, ele conta pelo menos a parte da infância de Jesus, mais do que os outros evangelhos. Por exemplo, nós temos no evangelho de Lucas, Jesus com 12 anos de idade, você lembra desta passagem? Quando Jesus com 12 anos de idade, ele está no templo falando com os doutores. É o único evangelho que narra esta particularidade da infância ou da adolescência de Jesus. E o evangelho de Lucas, ele é tão tremendo que ele começa a narrar a história ali de Maria. Ele dá muita ênfase aos anjos, né? Principalmente Gabriel, o anjo Gabriel, que diz que assiste diante de Deus. Ele falou primeiramente ali com o pai de João Batista, chamado Zacarias, no capítulo 1 e 2. E Zacarias, ele era um sacerdote, né? Da linhagem ali de Arão. E ele estava ali incumbido de oferecer incenso. Ele foi escolhido para oferecer incenso lá no grande templo, no tabernáculo, que nós já estudamos aqui também. E quando João Batista está oferecendo incenso, o anjo Gabriel aparece a ele. Fala o anjo, mas se você for ler mais um pouquinho ali no capítulo, se não me engano, capítulo 1, versículo 19, diz que esse anjo se chamava Gabriel. E Gabriel ali começa a falar com ele que ele iria ter um filho, a sua esposa Isabel iria ter um filho. A gente lê na palavra que ele fica meio receoso, duvidoso, né? Porque como que ele, já avançado em idade, a esposa dele estéril também, avançada em idade, poderia ter um filho? E o anjo fala, olha, você ficará mudo até o dia
em que esta criança nascer. E aconteceu, ele ficou mudo até o nascimento de João Batista, que foi o precursor da vinda de Jesus. Aqueles 400 anos de silêncio profético que nós estudamos algumas semanas atrás, aquela folha em branco que está na sua Bíblia, durante 400 anos não houve voz profética na terra. Mas quando João Batista nasceu, a voz profética voltou a falar com a humanidade novamente. Olha que privilégio, através de João Batista. E quando a gente fala de voz profética, é Deus falando através da boca do profeta. É Deus falando através da boca do homem, da mulher, que é levantado como profeta, como profetiza na presença do Senhor. E a função de profeta, só para você entender, é um pouco diferente da do sacerdote. Porque o sacerdote era aquele que pegava o sacrifício, as ofertas, e ele intercedia pelo povo diante de Deus. Essa era a função do sacerdote. Mas o profeta era diferente. O profeta ele era um canal de Deus, que Deus, da sua glória, falava com a humanidade através da boca do profeta. Olha que coisa linda, maravilhosa. E durante 400 anos houve esse silêncio. E nasce João Batista. E você vai ler na palavra que fica grávida ali Isabel, 6 meses depois, o anjo, mesmo o anjo Gabriel, vai até aquela jovem em Nazaré, chamada Maria, e fala que ela será mãe do Messias, do rei, da descendência de Davi. E ela até fala, mas como será isso, pois eu não conheço homem algum? E o anjo fala, porque descerá sobre ti a virtude do Altíssimo, e esse que há de nascer de você será chamado Santo, Filho de Deus. E assim começa. Então, o Evangelho de Lucas, ele fala muito sobre esses anjos, né? E para a gente aprender um pouquinho, o que é um anjo? O anjo é um ser criado por Deus. E ele é diferente de nós humanos, porque nós humanos, nós descendemos ali do primeiro casal humano, chamado Adão e Eva, né, que foi gerando, procriando, tendo filhos e filhos e filhos dos filhos, até chegar eu, você que aqui está. Mas os anjos não. Porque Jesus fala, né, quando tentam pegar ele ali com aquela história daquela mulher que casou, né? E o marido morreu e não tinha o direito de trazer ali a descendência, aquele irmão morre também, e 7 irmãos ali, tem aquela mulher, os 7 morrem, ela não tem filho, e na glória, ela será esposa de qual desses maridos? E Jesus fala, vocês se enganam por não conhecer a Deus, a palavra, porque no céu, nós seremos como os anjos, que não se casam, nem se dão em casamento. Então, os anjos, eles não procriam. Dá para entender isso? Cada anjo, ele foi criado por Deus. Né? Ele foi criado ali em hierarquias, em domínios, potestades. Nós vemos na Bíblia que tem ali um arcanjo, né? O único arcanjo que tem na Bíblia que fala que é o arcanjo Miguel, né? Que é o defensor ali da nação de Israel. Mas nós vemos na Bíblia que fala um pouco sobre serafins, sobre os querubins. Todos esses seres angelicais foram criados por Deus. E diz a Bíblia também que estes anjos, né? Eles foram... para nós é bênção também, nós não devemos adorar os anjos, mas nós sabemos que o Senhor dá ordem aos seus anjos ao nosso favor. Então aqui na igreja nós estamos aqui vendo um mundo material, o que os nossos olhos conseguem ver aqui, as paredes, este chão, este púlpito, né, que está ficando, daqui a pouco vai ficar mais bonito, vai ficar esticado, esse telão bonito aqui, mas se a gente conseguisse olhar o mundo espiritual, ter um vislumbre do mundo espiritual, assim como Eliseu teve lá no Antigo Testamento, né, que ele diz que Geazi ficou com medo quando o exército da Síria veio ali pegar eles, porque Deus mostrava para Eliseu o que o rei queria fazer ali no seu quarto. E Eliseu fala para Geazi, maior é aquele que está conosco do que aquele que está com eles. E pediu para Deus tocar em Geazi para que Geazi visse. E Geazi começou a olhar em volta, havia carros de fogo, havia anjos ao redor deles protegendo. Então, se hoje nós tivéssemos esta oportunidade,
ou estivéssemos preparados para receber esta bênção, né? Que eu vou te dizer, é coisa terrível no sentido de, é tremendo, né, da parte de Deus, de ver o mundo espiritual. Nós iríamos ver que no mundo espiritual agora, neste exato momento, há coisas acontecendo na esfera espiritual que vai determinar a minha e a tua vida que nós vamos receber. Por exemplo, às vezes tem bênçãos que estão retidas, porque há uma batalha, né? Você lembra quando Daniel orou para receber uma resposta, se estava chegando ali o tempo do povo de judeu, né, que estava preso na Babilônia, fosse libertado? Diz a palavra que ele começou a orar e jejuar durante 21 dias. E esse mesmo Gabriel chegou para ele e falou: olha, Gabriel, desde o primeiro dia que você aplicou o seu coração para orar e buscar ao Senhor, eu ouvi a sua oração e eu vim para responder. Mas enquanto eu vinha, um anjo, um príncipe da Pérsia, veio me impedir. E somente eu e Miguel lutou contra este príncipe. Quem que era este príncipe? Era um anjo também. Porque para você entender sobre angiologia, vamos falar aqui um pouquinho, existem os anjos bons, né? Aqueles que estão lá no céu, na glória, que o Senhor dá ordens ao nosso favor, mas também existem os anjos maus. Quem são os anjos maus? É aqueles que caíram da glória quando Satanás tentou se rebelar contra Deus, e diz a Bíblia, se você pegar algumas passagens em Ezequiel e Isaías, que uma terça parte das estrelas dos céus, quando a Bíblia fala assim, uma terça parte, quando usa esta passagem linguística, essa ilustração, ele quer dizer que uma terça parte dos anjos, né, desceu da presença de Deus, foram expulsos ali dos céus, né, da presença de Deus. E onde eles estão agora, esses anjos maus? Estão trabalhando contra a minha vida e contra a sua vida. Porque Pedro também fala, não fala? Olha, que o nosso inimigo, ele anda ao nosso derredor, em volta, bramando como um leão, buscando a quem possa tragar. Então, olha a batalha espiritual que nós passamos, né? Então, os anjos, eles trabalham ao nosso favor, os anjos de Deus, mas os demônios, quando nós falamos demônios na igreja, quando uma pessoa é possuída por demônios, ou tem essa batalha, são os anjos caídos que estão aqui trabalhando para impedir que eu e você chegue até a presença do Senhor e vá até o fim. Então nós precisamos ter um pouquinho desse entendimento para que o Senhor trabalhe na sua vida e você consiga guerrear com as melhores armas que Deus te deu. E uma das características desse Evangelho de Lucas, uma das qualidades do Evangelho de Lucas, é que é o Evangelho que mais fala sobre oração. Você sabia disso? Fala muito sobre oração. Por exemplo, o Evangelho de Lucas é o Evangelho que mais mostra Jesus orando. Você sabia disso? Você quer ver um exemplo? Por exemplo, se você abrir lá em Lucas, capítulo 3, olha só que tremenda essa passagem. Lucas, capítulo de número 3. Eu já fui lá para Marcos. Versículo 21, diz assim, é sobre o batismo de Jesus, tá? E ocorreu que, quando todo o povo estava sendo batizado, da mesma maneira Jesus foi. E no momento em que ele estava orando, o céu se abriu. Olha que interessante. No momento em que ele estava orando, o céu se abriu. E o Espírito Santo desceu sobre ele em forma corpórea de uma pomba, e do céu surgiu uma voz: Tu és o meu filho amado, em ti me agrado de sobremaneira. Você viu que aqui no título da minha Bíblia está aqui, o batismo e a ascendência de Jesus. No seu está um título também, não está? Embaixo desse título não tem ali entre parênteses, Mateus, capítulo 1, versículo de 1 ao 17, 3:13 e MC, que é Marcos, de 9 a 11, não tem? São a referência desta passagem nos outros evangelhos. Então, uma coisa gostosa para quem prega a palavra, ou para você que vai estudar na sua casa, eu quero que
despertamento aconteça na sua vida, quando você vê isso e você tiver um tempinho, pegue as 3 passagens e leia. Porque você vai encontrar coisas maravilhosas em cada uma delas e elas se completam. E somente Lucas vai falar que Jesus estava orando. A Bíblia fala sobre os louvores de Zacarias também, ali no capítulo 1 e 2 também, sobre o louvor de Maria, sobre o louvor de Simeão. E esses louvores eram uma adoração espontânea quando essas pessoas tiveram ali a visitação, o Simeão de pegar Jesus ali no seu colo, nas suas mãos, e Zacarias, quando João Batista nasceu, e Maria também, quando teve a visitação, eles cantam louvores espontâneos a Deus. E esses louvores também eram orações que eles traziam de dentro do seu coração, mostrando na sua alma a adoração que havia dentro do coração deles. E esse é o poder do Evangelho na minha e na sua vida, quando você tem esse encontro com Jesus, este louvor, ele brota de dentro de nós e a nossa boca quer glorificar e exaltar este Deus que é digno de toda honra e de toda glória. Então, se você for ler todo o Evangelho de Lucas, se você tiver um tempinho, eu te aconselho a fazer isso, você vai ver que Jesus ele estava sempre orando. Jesus orou para se batizar. Olha que coisa linda. Jesus orou para escolher os seus discípulos. Jesus orou na cruz. É o único evangelista que fala que Jesus orou na cruz. E qual foi esta oração de Jesus? Jesus falando lá na cruz: Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Olha que coisa linda. Aí eu fico me perguntando, se Jesus, sendo Deus, e ele era o homem perfeito, 100% Deus, 100% homem, ele orava, ele buscava a presença de Deus, porque você vai ler em Lucas aqui algumas passagens, diz que ele se retirava para orar, ele subia no monte para orar, ele subia no monte para buscar a Deus, diz até alguns textos que ele passava noites em oração. Aí eu lhe pergunto, meu irmão, se Jesus orava, eu também preciso orar. Eu também preciso buscar. Eu também preciso ter uma vida de oração. Porque se eu não tiver uma vida de oração, eu acho que eu já disse isso aqui, mas eu vou repetir novamente, nós podemos sofrer de um mal. Sabe aquela pessoa que fica vários dias sem comer, que ela fica fraca, abatida, passando ali, não sei se é a palavra certa, uma inanição espiritual? Se você não ora, se você não busca a presença de Deus, o mesmo pode acontecer na sua vida. Porque se você não tiver o seu tempo com Deus, em oração, buscando a presença de Deus, você vai sofrer desta inanição espiritual. Porque através da oração, e preste atenção, oração não é só pedir. Às vezes a gente confunde isso, né? A gente pensa que oração é só pedir, Deus me dá, me dá, me dá. Mas oração é o momento em que você se conecta com Deus. Oração não é somente para tocar a Deus. Oração é para mostrar o meu interior, o meu coração, a minha mente, aquilo que eu preciso. Então a oração é muito mais para revelar quem eu sou e o que eu preciso. E através do Espírito Santo ele me direcionando como falar, como pedir. Mesmo como nós levamos aqui, quando não houver palavras, né? Só lágrimas cair do seu rosto. Até mesmo quando você estiver orando somente com lágrimas. O Espírito Santo de Deus é aquele que consegue interpretar cada uma dessas lágrimas e levar até a presença de Deus e falar: Deus, a tua serva, o teu servo está precisando disso, disso e disso. Oração. Aí eu quero falar um pouquinho sobre, eu falei isso na aula passada também, que nós iríamos falar um pouquinho sobre os 12 discípulos, ou os 12 apóstolos, né? 12 discípulos não, porque
que era um discípulo? O discípulo era aqueles que andavam com Jesus, né? E haviam muitos discípulos. Por exemplo, quando Jesus enviou os 70 discípulos, não foram os 12 apóstolos, mas foram 70 discípulos. Então, nesses 70 discípulos havia muitas pessoas. Havia uma multidão de pessoas que seguiam Jesus. E às vezes, essa multidão não era nem discípulo, era um seguidor. Era um seguidor no sentido de, eu vou seguir Jesus porque ele cura. Ele cura o paralítico, ele cura o cego, ele cura o leproso. Então, eu vou seguir Jesus por quê? Porque Jesus ele faz a multiplicação dos pães, ele consegue multiplicar os peixes. Então, eu vou seguir Jesus por causa disso. Mas dentre aquela multidão, havia discípulos que seguiam Jesus. Havia discípulos que estavam ali buscando a Jesus com um coração sincero e verdadeiro. E tem uma característica de Lucas também, que até mesmo mulheres serviam a Jesus com as suas... Obrigado, meu. Você veio aqui para abrir o copinho para mim? Ô, meu irmão, obrigado. Deus abençoe. Mas está aberto, tá? Obrigado. Os irmãos estão tentando, né? Porque eu coloquei a mão e não tomei, né? Eu sou assim mesmo, desculpa. Mas está aberto. Obrigado, meu irmão. Deus abençoe a sua vida. A Bíblia fala que se alguém der um copo, está nos evangelhos, né? Para um dos meus pequeninos, já recebeu um galardão. Então você já está saindo daqui com o seu galardão, irmão, só pela sua atitude. Então a Bíblia fala de mulheres que serviam a Jesus com as suas riquezas, com as suas fazendas, com o seu dinheiro. Você sabia disso? E somente Lucas fala isso. Que Jesus ele tinha o seu ministério itinerante, mas ele precisava comer, ele precisava se hospedar, ele precisava alimentar os seus discípulos que estavam ali próximos. E essas mulheres que tinham condições financeiras, colocavam ali na bolsa, né, que ficava ali com Judas Iscariotes, e elas serviam a Jesus da sua maneira. Coisa linda, né? Jesus foi sustentado por mulheres. E sempre foi assim, né? Quando Jesus ressuscitou, quem foi a primeira que recebeu ali a revelação de Jesus ressurreto? Quem? Maria Madalena, não é? Olha só que coisa linda. Olha que particularidade tremenda de Lucas. Mas hoje nós vamos falar agora um pouquinho sobre os 12 apóstolos. Então, desses discípulos, diz a Bíblia no capítulo 6 de Lucas, a partir do versículo 12, que Jesus ele orou, né? Ele ficou a noite inteira orando para escolher os apóstolos. Olha que coisa linda. E ele escolheu. E será que nós conseguimos falar o nome desses 12 apóstolos sem olhar para a Bíblia? Conseguimos, igreja? Vamos sentar, né? Nem eu sei se eu consigo, né? Vamos lá. Se a gente se perder, a gente vem aqui. Para ficar fácil, para você entender quem eram os 12 apóstolos escolhidos por Jesus. Haviam 3 nomes que se repetem ali nos 12, sabia? Por exemplo, haviam 2 Simãos. Sabia? Simão Pedro, né, que Jesus chama de Pedro, e Simão o Zelote, 2 Simão. Haviam 2 Tiagos, Tiago, filho de Zebedeu, irmão de João, e Tiago menor, filho de Alfeu, né? Tiago, filho de Alfeu. E Judas, você sabia que havia 2 Judas? Havia um Judas, que em alguns outros evangelhos, ali eu não lembro se era em Marcos ou em Mateus ou em João, é chamado também de Tadeu, né? Por isso que é chamado Judas Tadeu. Tem até um colégio aqui na Zona Leste, né? Colégio São Judas Tadeu, em homenagem a esse Judas. E Judas Iscariotes. Então, só que a gente já matou 6 apóstolos, não foi? Me ajuda aí, Vanessa. Se eu errar, você me corrige aí. Mas os outros 6, quem são? André, irmão de Pedro. João, irmão de Tiago. Tomé e Mateus, certo? Faltou 2. Filipe... No Marcos não era. Filipe e Bartolomeu, que em João é chamado de Natanael. Por isso que às vezes a gente confunde, porque você vai no Evangelho e chama de Tadeu, né? Aí vem outro e chama de Judas. Aí você vem outro e chama de Natanael. Aí vem outro e chama de Bartolomeu. Aí você fica, são 14, são 15? Não, é porque na Bíblia tem muito nome composto, né? 2 nomes, por exemplo. Então, para um ele era o Tadeu, né? Para outro ele era o Judas. Simples assim. Para um ele era o Natanael, para outro ele era o Bartolomeu. Então acho que eu falei os 12, né? Então, glória a Deus. Então Jesus ele escolhe esses 12, e a hora que o irmão puder, coloca um mapinha aqui para a gente, irmão. Jesus escolhe esses 12 discípulos
E eu vou explicar um pouquinho. Eu pedi para a Marina, se eu conseguir preparar uma dessas imagens, você já me ajuda muito. Ela fez melhor, ela conseguiu as 3 de uma vez, ó. Só para ter certeza, porque é mulher, né? Eu falei, uma só que você conseguir já tá bom. Ela preparou e falou, olha, ficou melhor do que eu pedi. Então tem aqui, ó, esses 3 mapas, é o mapa de Israel, tá? Do tempo de Jesus. Eu não disse para vocês que vocês iam aprender um pouco de geografia bíblica? Ah, irmão, mas eu não gosto de geografia bíblica, mas é bom, irmão, para você entender como que a palavra ela vai se encaixando. E tem algumas Bíblias, você pode até procurar aí na sua, às vezes nas últimas páginas tem os mapas também. Não são todas, tá? Mas tem algumas Bíblias que tem um mapa e está aqui. Para você ter uma noção, dá para enxergar a luzinha vermelha aqui? Dá, né? Hoje, 2025, se você for ver lá o tamanho do Estado de Israel, para você ter uma comparação com o Brasil, Israel, ele é do tamanho do Estado de Sergipe, que é o menor estado do Brasil. Se for maior, é pouca coisa, porque alguns falam que tem 21.937 quilômetros, Sergipe tem 21.910, 27 quilômetros a mais só. E alguns pegam ali um litoral e fica a 22 mil e alguns metrinhos ali, que eu não vou recordar agora. Então é praticamente do mesmo tamanho. O menor estado do Brasil, que se você ficar de carro ali e tentar... Quem já foi para Sergipe aqui? Levanta a mão. Tem alguém aqui que já foi para Sergipe? Alagoas, né? Alagoas? Então você já foi para Sergipe. Alagoas, lindo, né? Eu acho que se você pegar um carro e você tentar ir do norte ao sul do país, vou chutar alto, 1h30, 2 horas. Quem é bom de volante aqui pode me ajudar aqui, para você cruzar o estado. Se for isso, tá? Israel é da mesma forma. Israel, hoje de carro, né? Se você vier do sul ao norte ou do norte ao sul, 2 horinhas você percorre todo o país. Se for de lateral, menos ainda. Eu não vou saber agora porque é mais estreitinho. Então Israel é um estado muito pequeno. E tá vendo aqui, ó, os 3 mapas são o mesmo, tá? Aqui é dividido por regiões. Interessante aqui, ó, Decápolis. Aqui está em outra língua, não sei ainda que língua que é essa, se é espanhol, italiano, não sei. Decápolis. Os discípulos de Jesus, em sua maioria, tá vendo aqui, ó, esse lugarzinho aqui azul? Esse lugarzinho azul aqui está até o nome, ó. Mar da Galileia. A maior parte do ministério de Jesus, ali, dos seus milagres, foram nessa região aqui. É chamado de Mar da Galileia, pelos locais, quem mora ali naquele local, chama de Mar da Galileia. Mas se você for ver Lucas, ele não chama, Lucas quando ele era gentil, ele não morava em Israel, ele não chama isso daqui de mar, porque tecnicamente ele não é um mar, ele é de água doce. Só que ele é um mar considerável, ele, por exemplo, ele tem, vou chutar aqui, eu não vou saber ao certo, 20 quilômetros de comprimento, por 12, 14 quilômetros de largura. Então quando você via esse lago, ele era tão grande, que para os moradores é um mar. Então popularizou o Mar da Galileia. Mas Lucas vai chamar ele de Lago de Genezaré. Olha só que interessante. Lago de Genezaré, Mar da Galileia, é a mesma coisa. Então aqui tem algumas cidades importantíssimas para nós entendermos. Acho que aqui está um pouquinho mais claro. Por exemplo, quando Maria ela recebe a visitação do anjo Gabriel, onde é que ela estava? Ela estava na cidade de Nazaré. E ela fica grávida ali pelo Espírito Santo, o José a recebe como esposa, tem o recenseamento, né, ali do decreto de César Augusto, e eles têm que se alistar na sua cidade de nascimento, e diz que José ele era da onde? Belém. Então Maria grávida, quase 9 meses, ela percorre essa distância aqui, ó. Não vou dizer andando, mas no mulinho ali, não sei se um camelo, mas um burrinho, alguma coisa, ela veio em cima montando, ela veio daqui, ó, de Nazaré até Belém. Quando ela chega em Belém, a criança quer nascer. E Jesus nasce ali naquela manjedoura, porque não existia lugar nenhum, não existia hospedagem em nenhum lugar, e Jesus acaba nascendo em Belém, numa manjedoura. Por que Jesus nasce em Belém? Porque ele era descendente de quem?
de Davi. E Davi, ele era de Belém. Olha só que interessante, né? E quando Jesus nasce, né, o Herodes, que era o rei de toda essa região aqui, ele fica doido, né, quer matar todas as crianças ali de Belém, de 2 anos para baixo. Jesus, ele vai até o Egito, fica ali um tempo e volta. Quando ele volta aqui para sua cidade. E toda essa região aqui, ó, aqui já está para ouvir, tá vendo essa palavra aqui, ó, Galileia. Galileia, Galileia. Jesus, ele era chamado de quê? De Galileu. Porque ele morava no extremo norte de Israel. Aqui, ó, tem outras cidades, ó, Tiro. E Sidom aqui em cima, tá vendo? Tá meio ruim de ver, mas aqui em cima tem uma cidade chamada Tiro e Sidom, que já não pertencia a Israel, tá? Pertencia à Síria. E acontece algo tremendo aqui, né? Que Jesus vai até Tiro e Sidom, uma mulher sírio-fenícia, né? Começa a correr atrás dele, pedindo misericórdia para ele atender ela, a filha dela que estava possessa, e Jesus olha para ela, testando a fé, e fala, olha, a gente não pode tirar o pão dos filhos e deitá-lo aos cachorrinhos. E ela fala, mas Senhor, até os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa do Senhor. Jesus fala, mulher, grande é a tua fé. Vai para sua casa, sua filha já está curada. E quando ela chega lá, a criança já está completamente bem. Foi aqui em cima. Mas aqui, Jesus, no intervalo, por exemplo, Lucas narra Jesus até 12 anos, mas dos 12 aos 30... 18 anos fica vago, ninguém sabe o que aconteceu, né? Existem alguns evangelhos aí duvidosos, né, que foram escritos antigamente também, que falam algumas coisas, mas eu não vou entrar nesse mérito não. Mas a verdade é que a Bíblia, ela se cala, dos 12 aos 30, até Jesus ser batizado no Rio Jordão. Vamos ver se aqui dá para ver, mas aqui, ó, Rio Jordão. O Rio Jordão, ele vem daqui de cima, ele cruza aqui o mar, ele vem descendo, até desembocar aqui no Mar Morto. E Jesus, quando ele é batizado por João, ele vai para qual cidade? Ele fica um bom tempo. Aqui, ó, Cafarnaum. E em Cafarnaum, muitos milagres acontecem. Os primeiros discípulos de Jesus são dessa cidade. Pedro, Tiago, João. E no capítulo 6, como nós falamos aqui dos 12 discípulos, a maior parte deles ficava aqui nessa região do Mar da Galileia. E por que essa região... Os discípulos, eles não eram pessoas assim muito bem vistas, né, pela sociedade. Porque para o judeu raiz, né, o judeu era uma pessoa muito orgulhosa. O verdadeiro judeu, ele ficava aqui nessa região, mais embaixo aqui, tá vendo aqui, ó? Cadê Jerusalém? Aqui, ó, Jerusalém, Belém, Betânia, Jericó. Essa Arimateia te lembra alguma coisa? José de Arimateia, né, que pegou ali o corpo de Jesus, então ele era dessa cidade aqui, ó, José de Arimateia. Então, o judeu raiz, né, tinha que morar mais aqui no sul, esse era bom. Porque para você chegar na Galileia, você passava por 2 regiões que eram muito desprezadas pelos judeus. A primeira dela era Samaria, tá vendo essa parte aqui, ó, Samaria, ó. Tá vendo aqui embaixo que está protegido? Para você vir aqui para Galileia, que às vezes até chamado Galileia dos gentios, porque tinha judeus que moravam lá, mas era um judeu mais rude, mais simples, mais humilde, de uma região mais pobre, e tinha que passar por Samaria ou por Decápolis. Essa palavra aqui, Decápolis, que aqui está melhor, ó, Decápolis, eram 10 cidades gentias que estavam inseridas dentro do estado de Israel. Por exemplo, em Decápolis, eles criavam porcos. Sabia disso? Já lembrou alguma passagem aí na sua mente? O endemoniado gadareno? Ele era dessa região aqui, ó. Então, nessa região, Jesus tirou aquela legião do homem, foi ali para os porcos, né? 2.000 porcos mais ou menos, e esses porcos se precipitam ali embaixo. Por quê? Porque essa região era dominada por gentios. Então, para os judeus aqui do sul, onde ficava o templo de Jerusalém, onde ficava a nata da sociedade, não poderia vir nada de bom da Galileia. E propriamente quem morava ali no sul, Natanael, nós falamos de Natanael, Bartolomeu, quando Felipe vai falar, olha, eu tenho encontrado o Messias, ele é lá de Nazaré, ele fala, pode vir alguma coisa boa dali? Né? Pode vir alguma coisa boa dessa região?
Então nem mesmo eles acreditavam em alguma coisa boa daqui. Quer ver um outro exemplo? Olha como vai se encaixando as coisas. Evangelista Vanessa, presbítero Wilson. Quando Pedro ele nega Jesus, que ele está ali no meio dos soldados, das empregadas, ali do sumo sacerdote, o que ela fala para Pedro? Ela fala assim, olha, você estava com ele. E ela fala assim, por quê? Porque o teu linguajar te condena. Ou seja, até o sotaque de quem morava aqui nessa região era diferente de quem morava aqui no sul. Então, quando Pedro começou a falar, não, eu não conheço Jesus, eu não sei quem que ele é, Marcos vai dizer até que ele praguejava. Pelo sotaque, ela reconheceu que que Pedro era da Galileia. Interessante isso, né? Então, a maioria dos discípulos era daqui, de Cafarnaum, todos eles, praticamente, com exceção de um. Um discípulo não era daqui do norte. Alguém sabe me dizer quem que era? Somente um. Sabe quem? Eu vou falar. Vocês querem ouvir? Querem saber? Eu só vou falar para quem quer saber. Levante a mão quem quer saber quem era esse discípulo que não era da Galileia. Então eu vou falar, né? A maioria venceu. Judas Iscariotes. Ele era o único discípulo que não era dessa região. Ele era de uma região chamada Queriote, que não vai ter aqui, infelizmente, mas estava aqui no sul. Não vai ter, tá, irmãos? Mas aqui, no sul da Judéia, nessa regiãozinha aqui, onde ficava só a nata, o único discípulo que não era ali da região da Galileia, entra em cena que foi Judas Iscariotes. Um dos motivos dele cuidar da bolsa, tinha dois, né? Porque você imagina, a maioria dos discípulos, Jesus, a hora voa, a maioria dos discípulos eram pescadores, sabia disso? A maior parte, Pedro, Tiago, João. Você vai ver isso quando, lá em João 21, que Pedro ele não quer mais saber da obra, ele não quer saber mais do ministério, não se achava digno mais de ser um apóstolo, de ser um discípulo, porque ele tinha negado Jesus 3 vezes. Diz que ele fala, João, vou pescar. E quando ele vai pescar, quantos homens ele leva com ele? Alguém sabe me dizer? Lembra? 7. 7 homens pescadores. Então, pelo menos 7 dos 12 eram pescadores, estava ali. Só que tinha um, Mateus, que era publicano. E Mateus, ele mexia com dinheiro. Não mexia? Ele sabia contar, era um homem extremamente inteligente, mas ele não fica com a bolsa para cuidar das ofertas. Interessante, né? Aí eu fico imaginando como que Jesus é maravilhoso de pegar esses 12 homens diferentes, a maioria simples. Jesus, olha só que tremendo, ele não foi no templo de Jerusalém pegar os sacerdotes, os sumos sacerdotes, ou lá nos fariseus, vocês lembram dos fariseus que nós já falamos um pouquinho? Pegar algum fariseu para ser discípulo, ou algum saduceu, né, que era uma pessoa que cuidava, os saduceus, para você ter uma ideia, a diferença deles para os fariseus é que os saduceus eles cuidavam muito do templo. Toda a parte da administração do templo religiosa estava nas mãos dos saduceus. Os fariseus eles cuidavam mais de ensinar o povo na sinagoga, era a parte mais bíblia mesmo. Só que os saduceus eles não acreditavam em anjos, eles não acreditavam em ressurreição, eles não acreditavam em nada disso. Só nos 5 primeiros livros da Bíblia, mas eram pessoas completamente céticas, descrentes. Mas Jesus ele vai lá e ele pega pelo menos 7 pescadores rudes. Malemar conheceu a escola, Malemar sabia ler, escrever, não tinha formação nenhuma. Você vê que Pedro, quando ele fala, ele era todo afoito, ele não tinha muita delicadeza para falar, não era como o Lucas, que escreveu esse evangelho, era uma pessoa mais simples, mas Jesus ele vai lá em Cafarnaum, ele vai lá em Betsaida, aqui Caná da Galileia, onde teve o primeiro milagre, né, em Caná da Galileia, não posso deixar de falar, né? Naim. O que aconteceu em Naim? Jesus ressuscita o filho da viúva de Naim. Então, ali naquela região, Jesus andava muito. E ele pega esses discípulos simples, humildes. Mas se ele ficasse só, irmão Ezequiel, só com os pescadores, já seria muito bom. Mas ele
Como ele era o mestre dos mestres, o que ele faz? Ele pega um publicano, que era odiado por todo mundo, Mateus, e ele pega Mateus e ele coloca junto com esses homens, que outrora ele cobrava os impostos deles. Aí Jesus pega Judas Iscariotes, que era de uma região muito rica, próspera, vamos dizer aqui na nossa linguagem, já morava lá em Alphaville, para ficar junto para aqueles que moravam em Alfavela, né? Para ficar tudo junto, e Judas estava ali com eles. Aí tem um discípulo também chamado Simão Zelote. Sabe quem que era o Zelote? Zelote era um grupo que existia em Israel que não aceitava o Império Romano de jeito nenhum. Flávio Josefo, lá nas suas histórias, vai dizer que ele andava com um punhal, com uma adaga, e quando eles tinham a oportunidade para esfaquear um romano, eles esfaqueavam o romano. Porque eles queriam libertar Israel de Roma a todo custo. Aí Jesus pega um Simão Zelote, por isso que fala Zelote, e pega este homem que era quase um terrorista, e coloca junto com os 12. E começa a trabalhar na vida de cada um deles. O que é a igreja, irmãos? Só tem gente de Alphaville aqui? Eu acho que não tem nenhum de Alphaville, né? Não vou falar outro não, tá, irmãos? Porque eu já morei muitos anos e não vou falar. Eu falo com propriedade porque eu morei e sei como que é. Mas quem somos nós? Somos eruditos? Somos grandes conhecedores da moral, da ética? Não, nós somos seres humanos simples, que o Senhor está trabalhando a cada dia na vida de cada um. Eu estava estudando esses dias, porque quando eu fui para a missão, eu mergulho ali na matéria, né? Para criar uma dinâmica, espero que vocês estejam gostando. Vocês estão gostando da dinâmica? Estava até falando para o presbítero, às vezes eu não abro para pergunta, porque se eu abrir para pergunta, não vai dar certo. Né? Porque uma daqui ou daqui, mas eu falo para os irmãos, eu estou disponível, tá? Se você quiser fazer alguma pergunta do tema, depois do culto, pode me procurar. Se eu não souber, vou pedir para o presbítero Luiz, para o presbítero Luiz, o pastor Miguel. Ele não está aqui, mas com certeza ele deve estar assistindo. Então, mandar um abraço para o pastor Miguel, pastor Azilda, que deve estar ouvindo a gente também. Estamos sentindo a sua falta aqui com a gente também. Mas um grande abraço aqui da igreja. Então, se eu não souber, eu pergunto para eles. Irmãos, eu não sei, eu não sou o dono da verdade, eu não sei mais do que ninguém. Nós estamos aqui para aprender juntos. Então Jesus pega esses discípulos e começa a trabalhar na vida de cada um deles. Eu estava lendo um autor escrevendo sobre os evangelhos, ele disse algo interessante que eu nunca tinha parado para pensar. Vê se você vai concordar. Eu não concordei com ele, tá? Mas eu vou falar porque eu achei interessante. Ele diz que, a gente sempre fala, né, que os discípulos mais próximos de Jesus, quem que era? Pedro, Tiago e João. Nós dizemos assim, é o círculo mais íntimo de Jesus, né? Só que Pedro, a gente conhece Pedro falando, né? Pedro é aquele cara que vai para cima. Começa a falar, ele já toma a frente, ele já vai falando, ele já vai fazendo. Uma hora ele está em cima, outra hora ele está embaixo. Uma hora ele fala a Jesus, você é o Filho de Deus, né? O Messias. Na outra, não, o Senhor não vai se entregar na cruz. Jesus tem que repreender. Afasta-te de mim, Satanás, porque Satanás já estava usando ele. Na mesma hora que era o Espírito Santo, ele já estava ali fazendo besteira, falando besteira. E Tiago e João? Ele era chamado Filhos do Trovão. Que uma vez ele pediu, Senhor, o Senhor quer que a gente ora para que caia fogo do céu em cima desses homens? Esse era o João, apóstolo do amor. Que lindo, né? Mas ele era mesmo, tá? Mas ele foi trabalhado, foi transformado. Então, irmão, se esses homens foram transformados, nós estamos no caminho certo. O mesmo mestre que transformou a vida deles está aqui para transformar as nossas vidas também. Por mais que a nossa casca seja grossa, né? Diz que não vamos aprender mais nada, não tem mais idade, não tem idade sim. Se Jesus transformou esses homens, ele vai e ele está transformando a minha vida e a sua vida. E fala a verdade, você já não melhorou um pouquinho?
Pouquinho? A esposa pode falar, vai falar assim, meu filho melhorou bastante. Olha lá, tua esposa vale mais a palavra dela. Então, que chamou humilde, né? Então, glória a Deus, a esposa falou, tá falado. Então, todos nós já melhoramos um pouco, né? Mas olha só que interessante, eu falo e não falo, né? Esse autor que escreveu esse texto, ele fala assim, sabe por que Jesus levava os 3? Porque ele levando os 3, ele conseguia ficar de olho neles. Porque se deixasse os 3 sozinhos, sem Jesus, ia dar ruim, irmãos. Sabe aquela passagem que os discípulos não conseguem expulsar ali o demônio do jovem lunático? Se Pedro e João estão ali, é capaz deles baterem no pai, porque o pai estava reclamando. Diz o autor, né? Então ele levava Pedro, Tiago e João, porque ele conseguia domar esses 3, então não deixava eles sozinhos, porque se deixasse sozinho, ia dar ruim. Você conhece alguém assim? Então tem pessoas que Jesus tem que tratar mais de perto, com mais carinho, com mais atenção. Por quê? Porque são vidas preciosas. Então aqui nessas cidades, eu vou até pedir para a Shirley, não sei onde está a Shirley, deixar salva essas imagens, que pode ser que a gente usa mais vezes, tá? Vocês gostaram dessa imagem? Então coisas tremendas, olha, vamos ver se eu lembro aqui de alguma coisa. Cesareia de Filipe. Sabe o que aconteceu em Cesareia de Filipe? Não, né? É difícil também, irmãos, eu concordo. Se eu não tivesse lido, eu também não iria lembrar. Mas foi nessa cidade que Pedro, sabe aquela passagem, tá vivo, irmãos, calma, relaxa. Sabe aquela passagem que Jesus pergunta para os seus apóstolos, para os seus discípulos, o que dizem os homens que eu sou? E uns falam que você é Elias, que você é Jeremias, um dos profetas, e Jesus pergunta para ele, e vocês? O que dizes que eu sou? E Pedro fala, tu és o Filho de Deus. E Jesus fala, sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Tremendo, né? Foi nessa cidade aqui. A gente vai descendo, já falamos aqui de Cafarnaum, Caná da Galileia, Gadara, Cesareia, Sicar. Nessa passagem aqui de Samaria, Sicar, é onde tinha o poço de Jacó. Sabe João 4, da mulher samaritana, que ficava ali nas herdades de Sicar? É aqui, ó. Arimateia, Jope. Pedro, quando ele começa a fazer as suas viagens missionárias, ele se desloca para esta cidade e ele fica aqui na casa de um outro xará dele, chamado Simão Curtidor. E ele está lá um dia, deitado, e ele tem uma visão, né? Ele vê um lençol descendo dos céus, com os animais impuros, né? E o Senhor fala para ele, levanta, mata e come. E ele diz, Senhor, jamais. Nunca entrou coisa impura na minha boca, eu não vou fazer isso. Mas o que o Senhor estava falando? Que iriam chegar alguns homens, iriam levar ele para uma outra cidade, e aquele homem era um centurião romano, né? Cornélio, se não me falha a memória aqui, Cornélio, e ele vai até a casa de Cornélio, aquela família inteira se converte, desce o Espírito Santo naquela casa, e eles começam a falar em línguas e tiveram um encontro com Deus. Olha que coisa linda. Às vezes a gente fica anos e anos, né, para conseguir falar em línguas, para ser ali batizado com o Espírito Santo, nós vamos falar sobre isso. E eles, na primeira pregação de Pedro, foram cheios do Espírito Santo. Será que eu não preciso me posicionar em alguma área? Para ver essa glória descer na igreja? Quando eu falo eu, não é só eu não, tá? Quero que você se inclua nisso também. Buscar mais a presença de Deus. Estava em Jope. Lembra os discípulos no caminho de Emaús? Né? Quando Jesus foi crucificado, que os discípulos, 2 discípulos, né? Eles saem de Jerusalém, que está aqui, e eles vão para Emaús. Parece que é grande a distância, né? Mas é uns 12, 13 quilômetros aqui só, tá? Não é tão distante assim, não. E eles vão para Emaús e Jesus se apresenta ao lado deles e começa a explicar a palavra. Betânia. O que aconteceu em Betânia? Quem morava em Betânia? Obrigado, irmã. Isso aí. Lázaro morava em Betânia. Sabe Lázaro que Jesus ressuscitou depois de 4 dias? E Gaza? Por que Gaza está aqui? Você lembra daquela passagem em Atos dos Apóstolos, onde um funcionário etíope estava em Jerusalém para adorar ao Senhor? E ele estava lendo o livro do profeta Isaías, Atos 9, se não me falha a memória. E ele estava ali lendo o livro do profeta Isaías, e o Espírito Santo leva Felipe
aquela passagem do servo sofredor, e ele foi batizado, ele estava indo para casa. Interessante, né? Então, meus irmãos, eu quero encerrar, que já está aqui no final, vamos encerrar agora. Eu quero falar um pouquinho sobre Jerusalém, e nós encerramos aqui, tá? Toda vez que você lê a Bíblia, você vai ler assim, Jesus falando, ou os discípulos, o que quer que seja, subamos para Jerusalém. Já leu isso na Bíblia? Todos os evangelhos estão assim, subamos a Jerusalém. Às vezes eles estavam aqui, ó, Cesareia de Filipe, estavam em Cafarnaum, estavam em Tiro e Sidom, e eles subiam para Jerusalém. Interessante, né? E não parece que eles estão descendo? Você está no norte, você vem para o sul. Então é subir ou descer a Jerusalém? Tem uma parte que até fala algo, mas é o contrário. Quando Jesus conta a parábola do bom samaritano, daquele homem que foi espancado, quando ia de Jerusalém para Jericó, e na estrada ele foi espancado, diz que ele descia de Jerusalém para Jericó. Isso quer dizer o quê? Ele já estava em Jerusalém e estava voltando. Então, se você vai para Jerusalém, você sobe. Mas se você sai de Jerusalém e vai para qualquer outro lugar, você desce. Pode ser a cidade mais alta, mas, por exemplo, Jerusalém está a 700 metros do nível do mar. São Paulo acho que é 800, né? 800, se não me falha a memória. O Cântico dos Degraus, Salmos 110, uns 12, 13 salmos, Cântico dos Degraus, quando você lê lá em Salmos, o que é degrau? Subir escada, certo? Por isso que é degraus. Porque eles subiam para Jerusalém cantando esses salmos. Mas nem, você não me explicou. Eles estão lá no norte, né? Posso dizer que aqui é o norte, e eles deveriam descer a Jerusalém. Só que a Bíblia fala que eles subiam para Jerusalém. Quando você for ler os evangelhos, você vai ler lá, sempre. Subiram para Jerusalém. Porque Jerusalém é onde ficava o templo. E quando você vai para a presença de Deus, você não desce, você sobe. Olha só que interessante, era espiritual isso aqui. Apesar de estar ali 700 metros acima do nível do mar, uma cidade rodeada por montanhas, né? Serão como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanece para sempre. Então, sempre que alguém ia para Jerusalém, ia no sentido de adorar, de buscar, de louvar a Deus. Então, eles não desciam para Jerusalém, eles subiam para Jerusalém. Interessante, né? Subir no sentido de adorar, de buscar a Deus, de louvar aquele que é digno de toda a honra e de toda a glória. Amém? Acho que eu consegui passar o que eu tinha para passar. Depois nós vamos falar um pouquinho sobre João, e depois sobre Atos, e depois o Espírito Santo ele vai direcionando todas as coisas. Então, gostaram de aprender geografia bíblica? Deu para clarear um pouquinho mais? Tremendo, né? Eu gosto, tá, irmãos? Eu gosto. Vamos colocar de pé? E a gente pode falar sobre a primeira viagem missionária de Paulo, segunda, tem mapas também, tem coisa, né? Tem assunto. Então, hoje você vai falar, hoje eu aprendi um pouquinho de geografia bíblica na igreja. E não foi cansativo, foi pesado? Foi chato? Foi ministrado? Então é assim que eu quero. Eu quero que vocês saiam daqui ministrados, mas também edificados, né, com a presença do Senhor. É uma ensinação, né, um ensino com pregação, mas que você saia daqui edificado pela presença de Deus. Obrigado pela tua presença. Os irmãos querem encerrar? Posso encerrar? O presbítero vai falar alguma coisa? Posso encerrar? Que você vai para a sua casa debaixo